Voltando do intervalo, Arthur Lira, não dá ponto sem nó, soltou um balão de ensaio, pouco menos de 24 horas atrás, um pouco mais de 24 horas, perdoem, deixa eu arrumar o tempo aí direitinho na nossa linha do tempo. Um pouquinho mais de um dia atrás, o Arthur Lira soltou um balão de ensaio, não foi à toa. Ele levantou a ideia da reforma administrativa, que está tramitando na Câmara e já recebeu fogo de artilharia antiaérea do governo. A reportagem é de Mariana Demore e a apuração é de Caio Junqueira. No Palácio do Planalto, silêncio. Procurado pela CNN até agora, nenhuma manifestação sobre a sugestão de Arthur Lira de dar andamento à reforma administrativa. O Ministério da Fazenda disse apenas que o assunto não está no radar. Num evento para empresários nesta semana, Lira defendeu a necessidade de aprovação da reforma administrativa. Ela não mexe em direito adquirido, não terceiriza o Estado, não trata de privatizações, ela vai dar regras para uma diminuição de despesa. Entre uma série de medidas, a PEC desta reforma restringe a estabilidade apenas para as carreiras típicas do Estado, a serem definidas por lei complementar e só após um período de experiência. Proíbe a aposentadoria compulsória como punição e a incorporação de gratificações aos salários. Além dos concursos públicos, haverá também as seleções simplificadas para vagas por tempo determinado. As novas regras valeriam apenas para futuros servidores. A reforma administrativa foi enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional em 2020. O texto recebeu o aval da Comissão Especial da Câmara dos Deputados em setembro de 2021 e, desde então, está pronto para ir a plenário. Mas durante a tramitação, na época, foi o PT, o partido que mais condenou a proposta. A rejeição continua. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse à CNN que não é hora de discutir a reforma administrativa. O vice-líder Rogério Correia afirmou que a reforma prevê terceirizações, privatizações e que o Ministério da Gestão, responsável pelo assunto, defende a retirada da PEC. Procurado, o Ministério disse que não iria comentar. Eu estou aqui colocando o assunto, como já coloquei em outras vezes, em outros eventos, para que todos se mobilizem, para que a gente faça uma discussão como fizemos agora, na tributária, que era improvável e com a ajuda de todos foi aprovada. Daniel Rittner, vamos trazer o apurador disso aí tudo também à baila, mas o Arthur Lira está batendo numa tecla de extraordinária sensibilidade para todo mundo que paga imposto. Se nós estamos considerando como que o governo pretende lidar com as contas públicas, a gente tem reiterado aqui que o governo está tentando lidar com as contas públicas pelo lado da receita. E o lado da reforma administrativa é o da despesa, ele menciona isso na declaração que ele faz. Ou seja, o balão de ensaio dele encontra um público ávido que pergunta sim ao governo, ok, e vocês vão controlar os gastos de que jeito, como e quando? A bandeira do PT contrária à reforma administrativa é histórica, é tradicional, está imbuída no DNA do partido, digamos assim. Que chances tem isso de prosperar, Daniel? Neste governo e nesta legislatura do Congresso, baixíssimas chances, William. Mas essas reformas estruturantes, elas costumam ser colhidas em uma legislatura e um governo, plantadas em uma legislatura e um governo para serem colhidas futuramente. Foi assim no caso da reforma trabalhista, foi assim no caso da reforma previdenciária, tão plantada no governo Temer e colhida apenas em Bolsonaro, tem sido assim no caso da tributária. Nada impede que a gente viva a mesma história na reforma administrativa. Agora, como você disse, William, mais de 90%, quase 95% da arrecadação federal de impostos vai para despesas obrigatórias. A segunda maior despesa do governo é com folha de salários. O PT tem uma capacidade de tocar essa agenda, se quisesse, e aparentemente não quer, porque dialoga com os sindicatos. Até o governo Bolsonaro, que apresentou uma proposta, a PEC 32 de 2020, não conseguiu levar adiante, e essa PEC tinha como relator Arthur Maia, um deputado do União Brasil.
é uma pessoa de viés mais liberal e acabou apresentando um relatório que acabava sendo uma contra-reforma administrativa de tão distante que ela ficava do aspecto original. Agora, se for uma reforma só com o viés do gasto, não seria uma reforma desejável. A reforma tem que ir além. Tem que pensar em desempenho do serviço público, além, obviamente, de atacar uma série de penduricários que vitaminam os vencimentos de funcionários públicos. Por exemplo, promoção por tempo de serviço, estabilidade no serviço público a longo prazo, penduricalhos ali que envolvem quinquênios, né? Tudo isso precisa ser atacado, além de um estágio probatório que signifique mais do que apenas passarem alguns meses e garantirem uma remuneração praticamente vitalícia. Renata, antes da gente ver a reação do governo a esse balão de ensaio do Arthur Lira, a minha pergunta a você é a seguinte: que possibilidade tem o Arthur Lira de, no mínimo, provocar um debate sobre contas públicas voltado para o lado do controle de gastos? Esse é o figurino que o Centrão quis apresentar, é algo que Arthur Lira tem tentado, inclusive, ventilar com o mercado, ser um interlocutor dessas aspirações, desses anseios, né, de parte diminuta da população, mas existente, especialmente ali, parte aí sim significativa da Faria Lima, de que o Congresso atue como um contrapeso aos eventuais desejos de expansão do gasto público que venham do PT. Então, Arthur Lira se coloca como essa pessoa capaz de fazer essa ponte, como alguém que é identificado com essa pauta e que, portanto, seria esse interlocutor qualificado. Mas sim, se a gente for olhar mais detidamente, por exemplo, o protagonismo do Centrão e especialmente do PP, da própria presidência de Arthur Lira, na expansão do uso de emendas e de aumentar a ineficiência do gasto público, porque quando a gente viu a expansão, do uso por parte dos parlamentares desse naco do orçamento, por emendas individuais, pelas emendas do relator, a gente estava essencialmente falando de ineficiência do gasto público. Então, você tem credenciais que não parariam de pé. Mas essa imagem de que o Centrão e o Parlamento, eles são capazes de promover esse discurso ou esse anteparo aos desejos do governo, ele tem ganhado tração. Lira tem conseguido se colocar como essa pessoa, ainda mais no momento em que, e aí já passando para vocês que a gente vai falar sobre o governo, né? Mas vou trazer um dado. Esses dias mesmo, o Ministério do Planejamento estava falando em gestão, né? O Ministério da Gestão estava falando, o ministro Esther Dweck, falando sobre mais vagas de concursos públicos, mais 10 mil vagas por aí vai. Então, existe uma pauta muito prioritária para o governo de que é preciso reforçar o serviço público como o vemos hoje. Caio, o governo está levando o balão de ensaio a sério? Não senti isso. Agora, se o Arthur resolver levar isso a sério, poderá ser um foco de problema muito grande. Reforma administrativa para o PT tem essa conotação quase que privatização também, né? É um tabu, algo que eles refutam de cara, né? E a gente tem falado bastante como quando Congresso e Palácio do Planalto encontram uma agenda em comum, essa agenda avança. Essa não é uma agenda comum, então ela teria dificuldade, sim, de avançar. A despeito do Arthur Lira, na minha leitura, ele tem um interesse de passar para a história mais como Rodrigo Maia do que como Eduardo Cunha, por tudo que aconteceu com o Eduardo Cunha, os problemas na justiça que ele teve. E o Rodrigo Maia implementou uma agenda reformista. Então, o Arthur Maia, nessa interlocução com o mercado, ele mira muito mais ser um Rodrigo Maia do que um Eduardo Cunha, né? Muito embora eles tenham o mesmo embrião. E é interessante que o Congresso Nacional, acho legal que a Renata coloca, estamos em um ano ímpar. O ano ímpar é um ano de reformas avançarem. Nos anos pares, o Congresso descamba a liberar recursos, a gastar, esse tipo de agenda não entra, né? Então, seria neste ano agora, 2023, talvez em 2025 também, que seria a ocasião de encontrar modelos ali de corte de gastos, porque o ano que vem nós não encontraremos isso numa agenda
tanto do Executivo quanto do Congresso, que é o momento deles proliferarem e irrigarem as bases eleitorais com recursos. Acompanhando a reportagem lá de Brasília, em cima da sua apuração, Caio, me vem a memória, um sociólogo muito importante na Universidade de São Paulo, Leôncio Martins Rodrigues, já é falecido. Tem uma série de trabalhos muito interessantes que ainda hoje pautam quem se interessa pelas raízes sindicalistas do PT. Um bocado de tempo atrás, o Leôncio já publicava, e tinha causado até no mundo acadêmico brasileiro considerável turbulência, foi um dos primeiros a afirmar que o PT não era mais o partido que representava vamos lá, vou usar a linguagem antiga, o operário, o proletário do chão da fábrica, mas era o partido do funcionalismo público, dos seus estamentos, sobretudo dos seus estamentos superiores, aqueles que têm demonstrado ao longo das décadas, e eu estou falando mesmo de décadas, uma capacidade extraordinária de se organizar e defender o que considera que são seus direitos adquiridos. Aliás, na palavra ali do Rogério Corrêa, não vai mexer em direitos adquiridos, essa é a palavra-chave para entender. Nós estamos diante de uma bandeira absolutamente, uma bandeira, de uma fortificação inexpugnável, chamado funcionalismo público em Brasília. Daniel e Renata, você... E o Caio também adora Brasília, né? Sim. Me parece que sim. Vou ser muito rápido e vou passar para o Daniel, mas me parece que sim. Me parece que é extremamente contraintuitivo imaginar que uma reforma administrativa que não prosperou num governo que prometia um choque liberal nunca visto, que foi, né, o que Paulo Guedes anunciou, Bolsonaro, né, disse que faria, né, e, enfim, aí isso é outra história, porque não aconteceu. Mas o fato é que existia essa bandeira para um governo que não tem isso como sua prioridade, que, pelo contrário, fala para a sua base, fala para dentro do partido e para aqueles que votaram no seu projeto, que entende que o Estado tem de ser reforçado. Reforçado em quais áreas? Também no atendimento ao público, esse é um dos discursos, e que passa por valorizar o servidor. O número de servidores, por isso mais concursos públicos, a forma como ele é tratado, por isso não cortar benesses ou benefícios ou rever a forma como eles serão tratados daqui para frente. Isso está na concepção, não, mas na visão do próprio partido e do governo. William, o que parece faltar é racionalidade quando se fala em reforma administrativa, porque ao mesmo tempo que o PT e seus aliados defendem bandeiras muito caras ao funcionalismo público, e acho que você acerta ao se referir a Leôncio Martins Rodrigues nessa transformação ali da defesa, da base do PT, do operariado, mais para o serviço público e para os estamentos mais altos, ao mesmo tempo você tem entre os liberais uma versão às vezes indiscriminada contra o funcionalismo público, que redunda também em teorias conspiratórias contra os servidores públicos, em um sentimento popular contra o serviço público. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, William, onde você tem a Fundação Heritage, uma fundação ligada ao Partido Republicano e aos mais de direita do Partido Republicano, sugerindo e com Ron DeSantis e Donald Trump acatando essa sugestão de fazer uma caça aos servidores ditos de esquerda com aquela tese do Deep State, de que quem governa não são os representantes eleitos e sim os funcionários públicos com estabilidade. Então, não dá para caminhar nem para esse lado, nem para outro de defesa irrestrita do funcionalismo público e de uma versão, por exemplo, a você rediscutir em momentos de crise fiscal uma redução de salário junto com redução do período laboral, da jornada laboral. Assim como Daniel, você precisa ter cláusulas de desempenho, metas de desempenho para o serviço público. Eu entendi. Você está querendo evitar na discussão a irracionalidade das posturas ideológicas e você coloca uma em antagonismo à outra, uma visão liberal que favorece o que você registra em outras sociedades, como nos Estados Unidos, mas registra também ocorrendo aqui no Brasil, que é, no fundo, o nascimento de um preconceito contra o outro, que é a postura política do partido que diz, eu não toco nisso porque é a minha base. Mas eu acho que a discussão hoje sobre reforma administrativa tem um viés fiscal. Ela se baseia, sobretudo, na compreensão de que o domínio, entendido como equilíbrio, das contas públicas não pode ser só a receita.
E se o funcionalismo, a folha de pagamento do funcionalismo é a segunda maior despesa obrigatória, algo tem que acontecer nesse sentido. Esse é o meu pedacinho nessa conversa. Não, sabe que eu só para encerrar, Caio, vou ser bem breve. Eu vejo como um reflexo do pensamento petista tradicional no campo econômico. O PT defende mais Estado, intervencionista. Para ter mais Estado, você precisa ter mais funcionário público valorizado para tocar esse Estado. Eu enxergo mais sobre essa ótica e menos pela ótica fiscal, muito embora as duas dialogam entre si. Tanto que o PT está lançando um monte de concurso público. O PT, por exemplo, entende que para conter o desmatamento, você precisa ter mais fiscal do IBAMA. Então, precisa aumentar o concurso e valorizar esse funcionário público que vai estar lá na ponta, por exemplo. Se bem que hoje é muita coisa por satélite. Essa eu vejo mais como um reflexo dessa cultura mais Estado, dessa visão de como o Estado deve ser maior ou menor. Portanto, ideológico. Sim, completamente.